seguidores e aos nossos ouvintes do Grupo Liberal. Presidente, geralmente a gente faz todo aquele protocolo para a entrevista. Sei que o senhor não é de protocolo, então eu começo a nossa entrevista de hoje, desta sexta-feira, dizendo o seguinte: salve o Corinthians, presidente. Boa tarde, obrigado por nos atender. Boa tarde, Abner, boa tarde, Natália, boa tarde, ouvintes, sabe, do Grupo Liberal, da Rádio Liberal, e também boa tarde aos funcionários do Grupo Liberal. Eu não costumo falar boa tarde antes do almoço, eu não almocei ainda, eu vou almoçar depois da entrevista, então eu tô lidando como se fosse bom dia, viu, Abner? Mas eu queria te dizer que é um prazer poder voltar a falar com vocês, é um prazer poder me subordinar outra vez aos questionamentos, sabe, informativos que vocês vão fazer para o bem da formação política do povo do estado do Pará. E eu queria começar essa conversa, além de abraçar vocês dois, dar um abraço ao nosso governador, sabe, o nosso companheiro Helder, dar um abraço ao nosso presidente do partido, dar um abraço ao nosso senador, sabe, e dar um abraço em todo o povo do Pará. É um prazer, estou começando agora essa conversa, sabe? Quero que o Beto Faro esteja ouvindo, quero que o Paulo Rocha esteja ouvindo, quero que o nosso deputado estadual esteja ouvindo e quero que o povo depois possa fazer crítica, acompanhar e, quem sabe, se puder, Abner, fazer pergunta para você aí, porque seria bom. Faz tempo que eu não vou ao Pará, quem sabe eu pudesse ouvir perguntas ao vivo aí para poder bem me entrosar com o povo do Pará. Sem problema, presidente. A gente tem um canal com ouvinte da Rádio Liberal nos 144 municípios. Olha que é muita coisa, o senhor conhece muito bem o Pará. Então, o telefone está à disposição para você mandar mensagem de texto ou WhatsApp 981 19 5000. Por favor, fugindo dessa polarização, esse clubismo que hoje virou a política, já que eu dei para o senhor aí um bom dia e salve Corinthians. Então, esse clubismo que virou, vamos tentar fazer um programa bem legal, perguntas inteligentes também, já que o nosso público sempre foi muito qualificado. Presidente, eu inicio a primeira pergunta, dizendo o seguinte: no ano passado, o senhor concedeu uma entrevista ao Grupo Liberal, e naquele momento, o Ciro Gomes surgia como o nome mais lembrado e uma possibilidade de disputa como a terceira via, né, entre a polarização Lula e Bolsonaro. Agora, ganhou maior destaque nas pesquisas também o nome do ex-juiz e ministro Sérgio Moro. Como é que o senhor avalia o cenário atual dentro do ano que vai ocorrer as eleições? Olha, antes de te responder essa pergunta, eu queria te dizer uma coisa boa. Eu quero aproveitar a retribuição do parabéns ao Corinthians, eu queria dar parabéns à torcida do Remo e do Paysandu, aí no nosso querido estado do Pará, e queria te dizer que eu estou feliz, você está vendo pela minha cara que eu estou feliz, porque eu acabei de saber a notícia de que a 12ª Vara da Justiça Federal de Brasília anulou e arquivou o processo do triplex. Está lembrado o famoso processo do triplex, a mentira contada pelos meus algozes, que eu vou evitar de citar o nome aqui, porque cada vez que eu cito o nome, ele fica aproveitando para tentar fazer disputa comigo. Ou seja, uma das mentiras que foram contadas contra mim, sabe? No caso do triplex, ontem a Justiça Federal matou, sabe, definitivamente esse processo. É por isso que eu estou feliz, porque eu sempre acreditei que a verdade viria à tona. Olha, veja, nós estamos começando ainda, Abner, o processo eleitoral. As alianças não estão definidas. A chamada janela partidária, que termina agora em março e abril, que as pessoas podem trocar de partido, ainda não aconteceram. Então, nós vamos ter que ter um pouco mais de paciência para ver como é que vai ficar o quadro político, as alianças estaduais, as alianças a nível federal, para que a gente possa ter uma definição, sabe, de quem vai disputar de verdade as eleições para presidente da República e as eleições para governadores, senadores e deputados. Eu estou tranquilo, veja, de que o quadro mudou um pouco depois da nossa entrevista, porque naquele evento não se previa ainda quem eram todos os candidatos, e agora surge a figura do Moro. O Ciro Gomes continua candidato, lançou a candidatura oficial,
E eu acho bom para a democracia brasileira que tenha muitos candidatos. Eu digo sempre, Abner, que quando eu fui candidato pela primeira vez em 89, eu disputei as eleições contra figuras muito importantes. O doutor Ulisses Guimarães, que era o senhor constituinte, o doutor Leonel de Moura Brizola, o doutor Aureliano Chaves, que era vice-presidente da República, o doutor Paulo Salim Maluf, o doutor Mário Covas, o doutor Afif Domingos, ou seja, o Collor. Eu disputei as eleições com muita gente, e é muito salutar para a democracia que tenha muita gente disputando. Quem achar que tem voto, quem estiver participando de um partido político, quem achar que tem solução para os problemas do Brasil, que se apresente. E vamos, então, fazer os debates e deixar que o povo possa discutir quem é que ele vai indicar para presidente. Nós não temos o direito de repetir a mentira de 2018. E a mentira de 2018 ela só se consagrou porque nós colhemos o resultado da forte campanha contra a política que foi feita nos anos anteriores. E eu dizia naquela época, quando você nega a política, o que vem depois da política é sempre pior. E o Bolsonaro era uma coisa que o Brasil não precisava, porque esse país é um país do bem. Esse é um país que gosta de fraternidade, de solidariedade, e a gente não poderia ter uma figura da espécie do Bolsonaro. Um homem sem amor no coração, um homem sem afeto, um homem sem ser solidário, um homem que não acredita na ciência, que não acredita na educação, que não acredita nas universidades, um homem que não se dá com ninguém, a não ser com os seus milicianos e com os seus grupos. O Brasil não merecia isso. De qualquer forma, eu acho que o povo vai ter uma chance agora, de 2022, sabe, dizer que Brasil que ele deseja, como é que ele quer que esse país seja governado, e, quem sabe, o povo colocar de novo a esperança e o sonho na mesa e na urna para que a gente possa mudar definitivamente esse país. Voltar a sonhar, voltar a ser feliz. Perfeito. Presidente, agora a gente queria lhe fazer uma pergunta, a gente falou de debate. Você participaria de um debate direto com o Bolsonaro e o Moro? Como você vê esse momento? Como você avalia esse momento? Olha, eu não sei como é que vai ser os debates. Eu não sei, tem uma regra para debate. Eu só queria lembrar vocês que quando eu participei em 89, eu só participei de todos os debates que foi feito, sobretudo dos dois do segundo turno com o Collor. Depois eu fui candidato em 94, quando o Fernando Henrique Cardoso foi candidato, não teve debate. Ou seja, só teve um debate na Bandeirante, depois não teve mais. Em 98, outra vez, não teve debate. Aí, em 2002, teve debate, eu participei de todos os debates com o Serra. Depois teve debate em 2006, eu não participei de um único debate na televisão, mas participei dos outros, e em 2010 a Dilma participou de todos os debates. Obviamente, eu acho que nós vamos tentar discutir como regular esses debates, porque se você for atender todas as redes sociais, se você for atender todas as rádios, todos os jornais, todos os canais de televisão, você vai ter que se trancar num estúdio e você vai ter que não fazer outra coisa a não ser fazer debate. Eu acho que é preciso tentar saber como é que vai ser o debate, se é possível tentar criar um pool de televisão para você fazer 2 ou 3 debates com todos os candidatos, sabe? Eu não sei como é que vai ser a regulação, mas eu tenho intenção de participar de debate contra qualquer candidato que tiver na disputa para presidente da República. É importante que haja os debates, porque os debates são um momento muito, muito rico para que a sociedade possa fazer a avaliação do tipo de candidato que ela deseja. Eu tenho uma sugestão, presidente, fica a dica aí, né, como se fala no jargão popular hoje, da linguagem jovem, na internet principalmente, o Superior Tribunal da Justiça Eleitoral abrir um canal, coordenar isso aí, espalhar o sinal para as emissoras que tivessem interesse em todo o Brasil, né, para se ouvir uma vez só o debate, ou 2, né, para ficar marcado no país, para que todo mundo tenha acesso à informação. Mas, presidente, o senhor trouxe uma fala bem interessante, que foi a questão do triplex. O senhor já foi arquivado, né, esse processo, ou seja, não vai... Eu quero que o senhor fale um pouquinho mais disso. O senhor com certeza conversou com o seu corpo jurídico, comemorou bastante essa informação, como o senhor colocou, se fez justiça ao senhor. Então, gostaria que o senhor comentasse um pouquinho mais.
Abner, eu tenho tentado evitar desse processo porque eu acho que a história vai se encarregar de colocar a coisa no devido lugar. Eu estou convencido que desde o golpe da Dilma, sabe, até a minha prisão, foi uma coisa planejada. Era preciso tirar o Lula da disputa presidencial, porque se tiver eleição para presidente, o Lula vai ganhar. Eu não sei se você se lembra que quando eu fui preso, eu cresci 16 pontos nas pesquisas da opinião pública. Então, essa tramóia que foi feita, essa combinação e essa tramóia espúria feita entre uma parte do Ministério Público, mais o juiz, mais a Polícia Federal, mais a imprensa, ou seja, fez com que, durante muito tempo, eu fosse achincalhado nos meios de comunicação, sabe, como jamais alguém foi na história. Muita gente previa que o PT tinha morrido, que o Lula tinha morrido. Como eu sempre acreditei na verdade, e acho que quem tem fé e que tem a consciência limpa vai sempre vencer, eu hoje estou numa posição de muita tranquilidade, vendo a verdade aparecer a cada dia, a cada hora, a cada movimentação. Ou seja, quem era herói está virando bandido e quem era bandido está virando herói. Porque na hora que a história for contada com toda a sua verdade, as pessoas vão perceber as falcatruas que foram feitas nesse país, as mentiras que foram contadas, a falsidade levantada por procuradores da Força-Tarefa, liderada por aquele messiânico que eu não vou falar o nome, e também a decisão de um juiz messiânico que eu não vou falar o nome. Eu só queria pedir para você se lembrar, Biné, que no meu primeiro depoimento eu falei, ô juiz, a mentira já foi longe demais. E você está obrigado a me condenar porque, sabe, a desgraça da primeira mentira é que você passa o tempo inteiro mentindo para poder justificar a primeira mentira. E foi essa mentira que me condenou. Sabe, quando eu fui preso, eu tive a bênção de Deus de ter aquela vigília extraordinária, milhares de pessoas durante 580 dias, com chuva ou com sol, sabe, falando bom dia, boa tarde, boa noite, presidente Lula, muita solidariedade internacional, e tudo isso contribuiu para que a verdade viesse à tona. E tem outras verdades que vão aparecer. Não pense que nós vamos parar de cutucar, sabe, esse tipo essa espécie de gente que mente para poder ter performance, para poder aparecer na imprensa, porque o que aconteceu no Brasil, Albiné, foi o maior conluio da maldade já visto na história do país. Um juiz, um grupo de procuradores liderado por um messiânico, mais uma parte da Polícia Federal e mais uma parte da imprensa brasileira. Sabe, nunca houve na história do Brasil um processo de denuncismo, de mentira, de falsidade, de leviandades quanto houve. E isso agora está vindo à tona. É por isso que eu fico feliz a cada vez que a gente desmonta uma mentira e começa a provar que mentirosos foram aqueles que nos acusaram. E o tempo vai se encarregar de provar a verdade. E eu quero aproveitar a campanha para discutir esse assunto, sabe, e discutir os assuntos do povo brasileiro. Obviamente que não será esse assunto a minha prioridade, porque a prioridade é discutir como vencer a fome nesse país, como gerar emprego nesse país, como aumentar salário nesse país, como garantir a recuperação da educação do povo brasileiro, que durante a pandemia teve muita dificuldade, sobretudo os filhos das pessoas mais pobres, como garantir o direito, o respeito às mulheres, aos negros, aos indígenas, como evitar o crescimento do desmatamento, como evitar a poluição das nossas águas, como as águas do rio Tapajós agora, que eu já pude ter a felicidade de tomar um banho numa praia lá, agora eu fico vendo pela imprensa que as águas do rio Tapajós estão barrentas por causa do garimpo. Sabe, tudo isso são prioridade na minha tarefa de tentar reconstruir o nosso Brasil, que precisa ser reconstruído. Presidente, a gente também tem uma pergunta relacionada a um comentário que o senhor fez recentemente, né, sobre a ex-presidente Dilma. O senhor disse que ela não tinha paciência que a política exige, né? Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho, né, fizesse um comentário sobre essa afirmação e se seria uma autocrítica ou até se aplicava a outros candidatos, né, a outros líderes políticos que já passaram, né, pelo partido.
Natália, primeiro deixa te dizer do profundo respeito, da profunda admiração que eu tenho pela companheira Dilma Rousseff. Eu gostaria que todo ser humano tivesse a amizade que eu tenho com a Dilma, uma pessoa da mais alta competência técnica e da mais alta lealdade, sabe, no trato da coisa pública. Olha, veja, a política é uma coisa, Natália, que você não aprende na universidade. Você na universidade ensina medicina, você ensina advocacia, você ensina, sabe, biologia, você ensina geologia, você ensina um monte de coisa. Mas a arte de exercitar a política, você aprende no dia a dia. Você aprende no trato com as pessoas, na conversa com as pessoas. E eu dizia o seguinte, eu dizia que a Dilma tinha tanta competência, mas ela me parece que não gostava muito de conversar. E tem gente que é assim. Talvez a experiência da Dilma foi muito sofrida, uma mulher que sofreu muito, uma mulher que foi presa, que foi torturada, uma mulher que tinha motivos e muitos motivos para ter ressentimento. Essa mulher foi presa, virou presidente da República, governou sem nenhum espírito de vingança contra ninguém. Agora, o que aconteceu é que resolveram destruir o PT, começando pelo golpe, pela mentira da pedalada contra Dilma Rousseff. Quando você fala assim para mim, se não tem autocrítica, eu sempre respondo, Natália, que todo mundo pergunta para mim se eu tenho autocrítica. Ou seja, eu prefiro que a oposição faça crítica naquilo que eles entendem que deva criticar, porque as pessoas não podem cobrar que eu fico reconhecendo as críticas que a oposição tem que fazer a mim. Eu tenho consciência do que nós fizemos nesse país, tenho consciência da tranquilidade que a Dilma me deu quando eu fui chefe da Casa Civil, tenho consciência da capacidade dela na elaboração dos projetos, na execução do projeto, tenho clareza da tranquilidade que ela deu, sabe, na presidência da República. É importante lembrar que em 2012 a Dilma tinha 70% de aprovação, e depois que começou as manifestações de junho de 2013, ou seja, começaram um processo de destruição que, na minha opinião, sem ficar, sabe, dizendo que eu tenho um complexo de perseguição, a verdade é que houve um conluio para tentar construir todas as mentiras contra o PT e contra a presidenta Dilma. Então, eu acho que a Dilma faz parte da história, continua minha companheira, continua com todo o meu respeito, e eu espero que ela esteja viva e forte para participar da campanha e poder explicar no Brasil inteiro o que foi o governo da Dilma. Porque tentam dizer que foi a Dilma que quebrou o país, e nós vamos agora soltar um documento, sabe, falando a verdade do que foi o governo da Dilma na economia e o que aconteceu que quebrou o país. Né? O papel que a ponte para o futuro teve na destruição do país, a ponte que o impeachment teve na destruição do país e o golpe dado pelo Temer. Isso sim destruiu o país. Você, Natália, está lembrada, que o grande discurso que se fazia era que o país ia melhorar, de que o país iria ser um país que iria voltar a crescer, iria voltar a gerar emprego, ou seja, tudo neste país piorou depois do golpe, tudo piorou. Piorou investimento em educação, investimento em saúde, sabe? Vocês estão acompanhando o tratamento da pandemia que o governo está dando, piorou a questão da geração de emprego, piorou a questão do salário. Natália, quando eu era presidente da República, 90% dos acordos salariais feitos pelas categorias organizadas eram aumentos com reais acima da inflação. Ou seja, todos os trabalhadores faziam um acordo acima da inflação. Hoje, quase 90% dos acordos são feitos abaixo da inflação. Por isso, sabe que junto com o desemprego, junto com o trabalho informal, o país está empobrecido, o povo está passando mais privações, o povo está passando mais fome, ainda corroído por uma inflação do qual metade dela é da responsabilidade do governo, porque é uma inflação oriunda dos preços administrados pelo governo, como energia elétrica, gás, gasolina, óleo diesel. E nós, obviamente, que vamos ter que consertar isso.
O telefone está para explodir aqui, tá? Então, inclusive, um problema familiar também, porque a Ana Clara, minha filha de 12 anos, e a Luísa Vitória, minha sobrinha de 12 anos, querem um aceno seu, um beijo e tudo mais. Onde vem esse carinho das crianças pelo senhor aí, presidente? Olha, primeiro eu acho que o carinho das crianças vem, sabe, da educação que eles têm dentro de casa, né? Eu acho que o pai e a mãe têm muito a ver com a educação, a escola. Eu queria aproveitar esse aceno para tua sobrinha, para tua filha, para dizer claramente o seguinte, que é importante que a gente não permita que a ignorância tente vencer a medicina. É importante que as crianças tomem a vacina. É importante que as pessoas que ainda não tomaram a terceira dose, tomem a terceira dose. Quem não tomou a segunda, toma a segunda dose. Quem não tomou a primeira, tome. Se a pessoa não quer tomar vacina, óbvio, não quer tomar vacina, mas não saia de casa, porque o vírus é transmissível. E se a pessoa quer ser irresponsável e não quer tomar vacina, ela não tem o direito de tentar, sabe, ficar contaminando outras pessoas. É simples assim. Não se trata de proibir as pessoas, de obrigar as pessoas a tomar vacina. Se trata de convencer a pessoa que eu, Lula, tenho que ser responsável com você, Abiné. Sabe? Se eu vou encontrar com você, eu tenho que passar para você a certeza que eu não vou contaminar você. É simples assim. Nós agora queremos que as crianças voltem para a escola. É importante que as crianças estejam vacinadas. Em nome da fé, em nome da religião, mas, sobretudo, em nome da ciência. A gente não pode permitir que a ignorância vença a ciência, vença a medicina e vença o bom senso. É só isso. As pessoas que estão dizendo que não é para tomar vacina, fiquem dentro de casa. Não receba ninguém, não vá na padaria contaminar ninguém, não vá no ônibus contaminar ninguém, não vá na fábrica contaminar seus companheiros. Ninguém está obrigando a tomar vacina. Mas como o vírus é transmissível, é importante que a gente tenha responsabilidade. Hoje eu liguei para o meu filho dizendo para ele, olha, quando você for dar vacina nos meus netos, eu quero fazer questão de levá-los, para que os ignorantes saibam que a gente tem que ter responsabilidade com as crianças desse país, com os adultos desse país e com os velhos desse país. Portanto, eu acho que esse carinho vem do bom tratamento, da boa relação, sabe, que a gente tem com as pessoas. Porque eu costumo conversar muito, Abiné, com o coração. Eu digo que ninguém conseguirá consertar esse país trabalhando só com a cabeça. Se a pessoa não colocar o coração, sabe, nas suas decisões, se as pessoas não tiverem capacidade de optar pelas pessoas mais vulneráveis, por aquelas que mais precisam do Estado, a gente não vai para lugar nenhum. Então, eu acho que esse carinho das crianças, eu acho que é um pouco da prática daquilo que nós tivemos e, certamente, com a educação que os pais dessa criança estão dando para elas. Porque hoje nós vamos ser destaque em todo o Brasil com esse furo de reportagem que, sem dúvida, o senhor dará aqui no Grupo Liberal, que vai ter ressonância em todo o Brasil. Que é uma pergunta que todo mundo quer saber. É aquela imagem, presidente, no Itaquerão, casa cheia, o Jô de cara para o gol, todo mundo esperando essa bola entrar, e o senhor vai dizer para a gente, declarar ao Brasil, quem será o seu vice? Quem vai compor a sua chapa? Alckmin estará com o senhor, o Josué Gomes, filho do José Alencar, tem essa possibilidade também. Então, com essa voz que o Brasil conhece, presidente, conte para a gente, em primeiríssima mão, quem vai ser o seu vice nessa campanha e, quem sabe, ocupar aí a segunda cadeira mais importante desse país. Ô, Abiné, você que gosta de futebol, você está lembrado que uma das jogadas que mais marcou a Copa do Mundo de 1970 foi aquela do Pelé contra o uruguaio. O Marduzek era goleiro do Uruguai e o Pelé, sabe, tentou duas grandes jogadas. Uma que ele tentou chutar de longe e a bola não entrou, e a outra que ele driblou o goleiro e ele chutou e a bola também não entrou. Você não vai me driblar, né, presidente? Então eu acho que é assim. Eu ainda não posso dizer quem é que vai ser o vice. Deixa eu te contar.
há muita discussão sobre a minha aliança com o ex-governador Alckmin. E ela ainda não pode ser concretizada porque o Alckmin está sem partido político. E eu estou sem definir a minha candidatura. Por que eu estou sem definir a minha candidatura? Porque eu estou conversando com muitos partidos políticos, eu estou conversando com muitas personalidades políticas, eu ainda tenho que ir no Pará conversar com algumas pessoas, conversar com o governador Helder, conversar com o Jader Barbalho, sabe, conversar com o PT, conversar com outras forças políticas que estão conosco, com o PSOL, com o PV. Então, eu ainda não posso dizer quem é que vai ser o vice. Primeiro porque nós estamos construindo essa possibilidade. Agora, eu só posso te dizer que o vice não será um cara igual eu. Ele terá que ser diferente. Ele terá que ser, sabe, o contraponto, sabe, ao próprio PT, ou seja, alguém que possa trazer outros setores da sociedade e alguém que possa ajudar na construção do funcionamento de um governo de coalizão com esse Congresso Nacional do jeito que ele está. Nós vamos precisar discutir dessas emendas secretas, desse orçamento secreto, que não é possível. Quem está governando hoje é os deputados e não o presidente da República. Aliás, era importante te dizer, Abner, que não tem na história da República Brasileira um governo tão frágil, um governo tão desacreditado, um governo tão inoperante, tão impotente na relação com o Congresso Nacional como o Bolsonaro. Eu nunca vi na vida. Ele não decide nada. Ele não manda nada. Ele não controla sequer o orçamento da União, que deve ser administrado pelo Poder Executivo. Ele está tão frágil que ele permitiu que partido do Centrão dissesse o que quer, como quer, determinasse o valor da emenda, criasse um orçamento secreto e ele fica com a cara de tonho olhando o Congresso governar esse país. Agora, esse país está desgovernado, porque a economia não cresce, a indústria não cresce, a educação não floresce, o povo não tem esperança, o povo quer comer carne e vai comer osso, porque o Brasil é um país que tem um rebanho bovino de mais de 200 milhões de cabeças de gado, e o povo vai comprar carne, não pode comprar porque o preço está muito caro. Sabe? A gasolina está cara, quando a Petrobras deveria já ter efetivamente estabelecido a sua autossuficiência que nós conquistamos quando eu era presidente da República. Então ele não controla o preço do diesel, o preço da gasolina, o preço do etanol, o preço de gás de cozinha. O povo está passando as maiores privações que já passou na sua vida. Então eu sinceramente estou convencido que o vice vai vir para ajudar. Sabe, Deus queira que eu encontre uma pessoa, sabe, que tenha o comportamento, a lisura, a dignidade e a competência do meu querido Zé Alencar. Aliás, eu digo sempre o seguinte, sem nenhuma ofensa a quem quer que seja, mas será muito difícil a gente encontrar no mundo alguém que conseguiu ter a sorte de ter um vice-presidente, como eu tive, do meu querido amigo, saudoso Zé Alencar. Companheiro que de vez em quando falava assim para mim, ô presidente, eu quero comer um torresminho de barriga. Torresminho de barriga é aquele que tem a gordura e um pouquinho de carne. E tomar uma boa cachaçinha. Sabe? Um homem que pensa assim, pensa muito com o coração. E o Zé foi uma figura extraordinária. Então, obviamente que eu espero que a gente possa reconstruir, não para mim, mas para o Brasil, um vice que ajude, porque o vice no meu governo, ele participa efetivamente. O vice vai participar da reunião do governo, vai ajudar a elaborar programa, vai ajudar a executar programa, vai exercer a presidência quando eu me ausentar. Sabe? É o seguinte, é vice por inteiro, não é um vice de meia cara, não. E é por isso que eu estou discutindo, sabe? As conversas estão andando, estamos fazendo debate, conversando com os partidos políticos. Espero que o Alckmin, em algum momento, se defina por um partido político que esteja na base de apoio da nossa candidatura, para a gente poder, então, trabalhar e poder anunciar para a sociedade o gol que você tanto almeja. Sabe? E aí, sinceramente, Abner, eu vou te falar uma coisa aqui. Quando eu tiver escolhido vice, eu vou ligar para você, mesmo por telefone, você vai perguntar, presidente, o gol?
Aí eu vou dizer, saiu o gol. E eu vou te dar quem é que marcou o gol. A barriga do porco que o senhor se refere é a panceta suína, tá? Que é só aquela gordurinha da barriga que faz um torresmo delicioso. Natália. Mas é que aqui, quem conhece Minas Gerais sabe que aquilo é chamado de torresmo de barriga. Sabe? Que é o melhor. Presidente, a gente está começando a levantar alguns pontos importantes, né? Até para conhecer mais da opinião pública de agora sobre uma possível candidatura, uma confirmação de candidatura. A gente poderia falar um pouquinho da reforma trabalhista? O senhor acha que ainda precisa ser revista? Qual é a sua opinião? Olha, Natália, nós temos que fazer uma mudança na reforma trabalhista que foi feita, porque, na verdade, não foi feita uma reforma, foi feita uma destruição daquilo que os trabalhadores tinham conquistado nos últimos 50 anos. Ou seja, o que aconteceu, na verdade, é que você, sabe, foi destruindo ao pouco os direitos que os trabalhadores tinham acumulado, tentando passar a ideia de que os direitos dos trabalhadores eram o custo do Brasil, quando, na verdade, os direitos dos trabalhadores era a possibilidade dos trabalhadores conquistarem um estado de bem-estar social, como tem na Suíça, na Finlândia, na Noruega, na Áustria, na Bélgica, na Alemanha, na França, na Inglaterra e alguma parte dos Estados Unidos. Ou seja, o trabalhador viver bem com o resultado do seu trabalho e ter tranquilidade para se aposentar, sabe, na velhice, cuidando dos seus netos. É isso que nós tínhamos construído. O que fizeram foi destruir isso. Em nome do quê? Em nome de gerar mais emprego? É mentira. É mentira. Não gerou mais emprego. Nós temos 14 milhões de pessoas desempregadas, temos mais 6 milhões de pessoas que já pararam de procurar emprego porque não tem emprego, temos 116 milhões de pessoas com algum problema de insegurança alimentar, e temos as pessoas sem poder comprar as calorias e as proteínas necessárias todo santo dia. Então nós precisamos fazer uma reforma política, e por isso eu fui na Espanha, conhecer o que está acontecendo lá. Nós não podemos fazer com que os trabalhadores que trabalham em aplicativos não tenham nenhum direito. Passaram para ele a ideia de que ele era um microempreendedor, de que ele era um empresário, e o coitado sai com a sua bicicleta, sai com a sua moto, sabe? Ou sai com o seu carro para trabalhar no Uber, e esse cidadão, quando acontece o acidente, ele descobre que ele não tem direito nenhum. Ele não tem direito às férias, não tem direito à previdência, não tem direito ao auxílio natalidade, a sua mulher não tem direito à previdência. Peraí, que absurdo é esse? Então, o que nós queremos, na verdade, não é a volta ao passado. O que nós queremos é fazer uma nova discussão com as centrais sindicais, queremos juntar os empresários de um lado, o governo e os trabalhadores, e a gente discutir que tipo de acordo, que tipo de concertação a gente pode fazer para garantir ao empresário a tranquilidade de continuar investindo nos seus negócios, ao trabalhador a tranquilidade de que ele vai trabalhar com segurança e vai ter direitos, e a tranquilidade do governo de que tudo vai melhorar nesse país. É assim que a gente quer fazer. A gente quer juntar os empresários, o governo, a gente quer juntar os trabalhadores para definir um novo padrão de qualidade para o emprego nesse país, porque do jeito que está, nós estamos voltando a uma escravidão. Lá atrás, falou das homenagens, inclusive de solidariedade internacionais, quando o senhor esteve recluso lá em Curitiba. E falou isso com muito carinho, claro, reconhecendo esse apoio que o senhor teve. Ontem, o presidente da República fez uma live, como ele sempre faz às quintas-feiras, e se pronunciou colocando que, com a sua volta, de repente, à presidência da República, o senhor vai continuar fazendo, ele chamou de filantropia aos países vizinhos, falou de Cuba, dentre outros países também. Sobre isso, presidente, o que o senhor tem a colocar isso com verba do BNDES, né, de usar o dinheiro brasileiro para ajudar outros países, quando se é a fala do presidente, tá? Não é a minha. Quando aqui no país a gente tem várias mazelas que, inclusive, o senhor não cansa de apontar aí nesse momento da entrevista. Olha, isso só demonstra a ignorância do presidente da República.
Ou seja, o presidente Bolsonaro e as pessoas que pensam assim deveriam ter em conta o seguinte: quando você está fazendo um investimento, que é um empréstimo no outro país, primeiro que você não está dando dinheiro. Você está fazendo um empréstimo que as pessoas vão pagar o empréstimo e pagar o juro. E a contrapartida é a pessoa, o país que recebe esse empréstimo, gerar emprego no Brasil. Porque o Brasil é o único país do mundo que, ao emprestar dinheiro, sabe, para alguma obra em outro país, esse país é obrigado a contratar a engenharia, a mão de obra brasileira. Essa que é a novidade do Brasil. Essa que é a novidade, é que quando você empresta, e o critério de empréstimo é sempre muito duro, porque o BNDES, para emprestar dinheiro, é de muita rigidez, o Banco do Brasil é de muita rigidez, esse dinheiro constrói um benefício, mas você ganha com a exportação da matéria-prima que vai ser utilizada, da ferramenta que vai ser utilizada, você ganha com a engenharia que vai ser aplicada lá. Ou seja, foi assim no mundo inteiro. É assim com o investimento chinês, é assim com o investimento americano, e é assim com o Brasil. Lamentavelmente, o Brasil não é um país rico. Eu lembro que de vez em quando falava assim para mim: mas você está financiando tal obra em tal país e não financia aqui no Brasil. Ora, você não financia no Brasil porque não tem nenhum empresário no Brasil que quer pegar dinheiro emprestado. Porque se quisesse pegar, o BNDES tinha dinheiro para emprestar. Quando nós fizemos o PAC e veio a crise de 2008, o Tesouro passou 500 bilhões de reais para o BNDES investir em obras aqui no Brasil. E foi o momento mais rico de investimento em obras de infraestrutura. Quando o Brasil está emprestando um dinheiro para fazer uma obra no outro país, o Brasil está ganhando com isso. É preciso parar com essa ignorância. É preciso parar, porque um país como o Brasil, um país mais rico como a Alemanha, um país mais rico como a China, como os Estados Unidos, sempre adotaram política de ajudar financiamento em outros países. É uma pena que o Brasil não possa fazer tudo o que ele poderia fazer. Mas quando a gente empresta, o Brasil termina ganhando e muito com isso. Perfeito. Presidente, a gente tem falado também sobre outro ponto, que é a regulação da mídia. O senhor seria a favor, inclusive, de uma maior regulação, especificamente, e até pagamento para plataformas de comunicação, para grupos de mídia com jornalismo profissional? Como é que você vê esse cenário de regulação de mídia mesmo? Natália, deixa eu te dizer uma coisa, porque isso é sempre deturpado, isso é sempre deformado por quem quer ter má fé na interpretação. Veja, em 2009, eu era presidente da República, o Frank Martins era ministro da Comunicação, e nós fizemos uma conferência nacional de comunicação. Participaram mais de 3.000 delegados de rádio comunitária, de rádios, de televisão, de jornal, ou seja, da internet, e nós aprovamos uma proposta a ser mandada ao Congresso Nacional. Porque quem tem que fazer qualquer regulação é o Congresso Nacional e, quem sabe, até um debate na sociedade brasileira. O Brasil tem uma mídia regulada em 1962. Avançou muitas coisas de lá para cá. Como é que a gente vai cuidar da internet? Como é que a gente vai combater o fake news? Sabe, como é que a gente vai combater a utilização robótica da internet? Pessoas que contratam robô para contar mentira 24 horas por dia, contratam empresa no exterior para vender mentira aqui dentro. Nós temos o exemplo do Trump nos Estados Unidos, temos o exemplo do Bolsonaro no Brasil. Isso não é uma coisa distante. Sabe, nós temos 9 famílias que detêm todos os meios de comunicação no Brasil. Então é preciso que a gente crie uma regulação para democratizar isso. Quem é que vai fazer isso? Não é o presidente da República. Isso vai ser feito pelo Congresso Nacional. Isso vai ser feito com um debate na sociedade, ou seja, para que as pessoas saibam. Sabe, nós temos até que discutir como que é essa questão da comunicação no mundo inteiro. Como que é nos Estados Unidos, como é na Inglaterra, como é na Alemanha, como é na França, como é na Rússia, como é na China, como é na Argentina, sabe? Como são nos países democráticos, para que a gente não fique ouvindo as bobagens que falam que nós queremos controlar a mídia, nós queremos fazer censura. Você sabe que censura nesse país existe contra mim. Eu sou o cara mais censurado na história desse país.
E por isso que eu fico agradecido quando vocês me dão uma oportunidade extraordinária para eu poder falar com vocês. Mas vocês viram esses dias um jornalista da Rádio Guaíba, no Rio Grande do Sul, que foi mandado embora 10 minutos antes de fazer uma entrevista comigo. Vocês já viram quantos anos o Jornal Nacional nunca me convidou, quantas mentiras foram contadas a meu respeito em todos os canais de televisão, em todas as rádios, em todas as revistas. Ora, então vem falar de censura? Eles, os censores, vêm falar de censura? Se tem uma censura nesse país é contra mim. E vocês sabem disso. Daí porque a minha tranquilidade, que as pessoas têm que saber o seguinte, essas pessoas precisam aprender a conviver com um cidadão democrático como eu. Porque tudo na minha vida é democrático. Tudo. A minha relação na sociedade é democrática. A minha relação no sindicato foi democrática. A minha relação no governo foi democrática. Veja, eu tinha, Natália, 87% de bom e ótimo em 2010. Tinha deputado no PT que queria aprovar um terceiro mandato. O que eu dizia para os meus deputados? Todo homem que começa a se achar imprescindível ou insubstituível, ele está virando um pequeno ditador. Então é importante a alternância de poder, é importante a rotatividade no poder para que vários segmentos da sociedade possam usufruir. Veja que engraçado, em 100 anos de república, ou melhor, desde a proclamação da república, eu sou a única alternância de poder, na verdade. É a primeira vez que um operário metalúrgico chega à presidência desse país. Porque sempre tinha sido a elite que governava o país. A elite na sua árvore genealógica. O pai tinha sido isso, o pai tinha sido empresário, o pai tinha sido general, o pai tinha sido advogado, o pai tinha sido, ou seja, mas do meio do chão de fábrica, eu sou a primeira experiência, como o Evo é o primeiro índio que governou a Bolívia. Essa é uma coisa sagrada que eu admiro. Que venha amanhã alguém governar esse país e que seja democrático, que ouça a sociedade, que converse com toda a sociedade, porque é isso que eu vou fazer, é isso que eu sei fazer e é isso que eu quero fazer. Um país onde seja proibido proibir, um país sem medo, um país sem censura, em que a oposição tem o direito de falar, a oposição tem o direito de gritar, a oposição possa ter o mesmo espaço que a situação. E não um país de uma imprensa lambibotas que só divulga aquilo que ela gosta de divulgar. Ela tem que divulgar os fatos e não aquilo que ela gosta. É só você ler os editoriais de alguns jornais, e obviamente que a gente, quando fala de regulação, não está falando de jornal, não está falando de revista, mas você pega os editoriais de alguns jornais, é como se aquele jornal fosse um jornal escravista. Ele está falando como se a escravidão não tivesse acabado. E esse país, Natália, não vai para frente se a gente não melhorar a vida desse povo. Se a gente não conseguir fazer com que os pobres estejam no orçamento da União. Quando o prefeito fizer o orçamento, tem que ter a parcela dos pobres no orçamento. Quando o governador fizer o orçamento, tem que ter a parcela dos pobres. Quando o presidente da República fizer o orçamento, tem que estar os pobres. Porque quando os pobres estão no orçamento, eles começam a ter um pouco de dinheiro, eles começam a virar consumidor, tudo melhora no país. Ganha o pobre, ganha a classe média e ganha a classe rica. Agora, quando alguns poucos ganham tudo e a maioria não ganha nada, acontece a pobreza que está acontecendo no Brasil. Então, é isso que nós precisamos ter em mente. Esse país tem que ser governado para todos os 213 milhões de habitantes. As pessoas mais pobres têm que ter o direito de ter acesso às coisas que produz, às coisas que ele fabrica, às coisas que ele planta. Ele tem direito de se vestir bem, de comer bem. Sabe, por que nós temos que ser tratados como cidadão de segunda categoria? Então, eu volto com mais experiência, se voltar a ser presidente. Eu volto com mais experiência para governar esse país, se eu voltar a ser presidente da República. E por isso eu estou com muita vontade, sabe, de ajudar a reconstruir o Brasil que o atual governo destruiu. Se eu for dizer coisa que ele destruiu, se a gente pegar a quantidade de desemprego no estado do Pará, se a gente pegar a quantidade de pessoas que estão pedindo seguro-desemprego em 2021, se a gente pegar
o maior índice de informalidade no estado do Pará, de 62%. Se a gente pegar a quantidade de gente que está deserdada, abandonada, vivendo aqui em São Paulo, embaixo de ponte, dormindo ao relento. Sabe, esses dias tinha um cidadão com 94 anos perguntando o que ele tinha feito para Deus, para ele estar morando na rua aos 94 anos. Cadê o poder público? Cadê o Estado? Cadê a força do município, do Estado e da União para não deixar isso acontecer com essa gente? Então, nós vamos ter, efetivamente, Natália, que trabalhar mais duro, e aí precisa mais liberdade de imprensa, sim. A imprensa tem que divulgar mais, a imprensa tem que denunciar mais. Sabe, eu fui presidente 8 anos, e você sabe o que a imprensa fez comigo, você sabe o que a imprensa falava, e eu nunca pedi para tomar café com o dono de jornal, com o dono de televisão, para ele parar de falar mal de mim. Nunca. A única coisa que eu peço para todo mundo, digam apenas os fatos como eles são. Não inventem. Diga a verdade, que aí o povo agradecerá. Presidente, o senhor falou há pouco que o senhor quer usar da sua experiência para refazer o Brasil do que está acontecendo nos últimos tempos. Então, eu gostaria de pegar essa sua experiência num tema que já estava aqui comigo, mas o Nelson só veio colaborar. Aí de Curitiba, que está nos acompanhando agora, mandou uma pergunta interessante, e era que eu ia colocar exatamente. Petrobras Combustível no Brasil. Uma companhia que, para muitos, não nasceu para dar lucro, né? Nasceu para estar ali viva, saudável e servir ao povo brasileiro. Essa questão do combustível, e em cima dessa pergunta, como é que o senhor vê o congelamento do ICMS pelo governo federal e essa discussão nos estados de congelar ou não congelar ou diminuir a precificação do imposto, né? E aqui, na ponta final, nós, eu, o senhor, dentre outros, que precisa botar combustível, que chegávamos antes num posto, dava R$100 e saía de lá praticamente afogado. Hoje, R$100 você não anda 10 quilômetros, presidente. Fale da Petrobras e essa taxação do ICMS, por gentileza. Abner, o problema da Petrobras é que ela foi, sabe, está sendo desmontada. Eu queria, se você pudesse, você pode entrar na internet e você ver um discurso que eu fiz em dezembro de 2010 na Bolsa de Valores de São Paulo, quando nós fizemos a maior capitalização. Olha, eu vou repetir. Sabe, nós fizemos a maior capitalização do sistema capitalista na história da humanidade. Foi feita na Bolsa de Valores de São Paulo, quando nós resolvemos capitalizar a Petrobras para ela se transformar a segunda empresa de energia do mundo. Por quê? Porque nós tínhamos descoberto a maior reserva de petróleo do século XXI. Até hoje ninguém descobriu uma igual. E a gente dizia que esse petróleo era do povo brasileiro. Por isso a gente mudou a regulação e a gente criou a lei da partilha, para que o petróleo fosse do povo brasileiro, para que a gente criasse um fundo com esse dinheiro do petróleo, para que a gente pudesse investir em educação, ciência e tecnologia e saúde, que a gente criasse um fundo que fosse do povo brasileiro, para que todo mundo tivesse direito a partilhar um pouco do resultado da Petrobras. Nós decidimos fazer 5 refinarias para que a gente não exportasse óleo bruto, para que a gente exportasse derivado de petróleo. Tudo isso foi um sonho que foi sendo construído. Começamos a fazer o Compédio no Rio de Janeiro, que pararam com 90% da obra quase pronta, a refinaria de Pernambuco, a refinaria no Maranhão, a refinaria no Ceará, a refinaria Clara Camarão, no Rio Grande do Norte, que eu fui para inaugurar, que era para produzir combustível para avião. Ou seja, tudo isso era um sonho do Brasil, ser um exportador de derivado. O que aconteceu depois do golpe contra Dilma? O que aconteceu? Na verdade, o que aconteceu é que eles acabaram com esse sonho, fizeram com que o Brasil voltasse a importar gasolina. Eu vou te dar um número. Hoje, nós devemos ter por volta de 400 empresas importando gasolina dos Estados Unidos, pagando preço internacional. Se o Brasil é autossuficiente, o custo do petróleo não tem por que estar ligado ao preço internacional para o consumidor brasileiro. E eu quero dizer para você, Abner, o presidente da República
sabe, ele fala com muita disfarçatez que a culpa é dos governadores. Obviamente que o ICMS é o único instrumento da arrecadação dos governadores. Olha, mas ao invés de você ficar jogando a culpa em cima dos governadores, coisa que eu nunca joguei, porque eu quero dizer que não é possível governar esse país se você não tiver uma boa relação com governadores, uma boa relação com prefeitos. É preciso parar com essa bobagem que você é eleito presidente da República e fica dono do Brasil. Eu posso tudo, eu faço tudo. Eu faço um decreto para dar 100 anos de sigilo para as cagadas que o Pazuello fez na saúde. Esse país não pode continuar assim. O combustível não pode continuar, sabe, subordinado a preços internacionais. Eu vou te dizer aqui que essa é uma coisa que eu posso afirmar para você. Se preparem, porque se a gente voltar a presidir, sabe, com todo o respeito que eu tenho aos acionistas, a minha preocupação não é com o acionista de Nova York. A minha acionista é com o povo brasileiro. Um cara que compra um carrinho velho à prestação e que depois vai no posto de gasolina e não consegue colocar gasolina. Tem gente que só está tirando o carro e empurrando da garagem para lavar a calota, sabe, o para-choque. Não! O combustível brasileiro não precisa ter paradigma, o combustível internacional. Se a gente não tivesse petróleo, tudo bem, mas a gente tem. As nossas refinarias poderiam estar produzindo muito mais gasolina, não estão. Nós estamos com a ociosidade por volta de 20% a 30%, e a gente poderia ter feito já a refinaria. Você sabe, Abner, que a gente demora praticamente 6 a 7 anos para fazer uma refinaria. Não é uma coisa fácil. E a gente estava construindo 5 quando eu deixei a presidência, e eles simplesmente pararam. Pararam. Ou seja, e agora nós estamos importando gasolina dos Estados Unidos, com a maior reserva de petróleo do mundo aqui no pré-sal. Quando a gente descobriu o pré-sal, Abner, diziam que a gente não conseguia explorar porque era muito caro. O preço do barril do pré-sal hoje, tirado a 6 mil metros de profundidade e colocado na terra, está a $1 a mais do que o petróleo da Arábia Saudita, que é tirado quase que da terra. Numa demonstração de que a Petrobras é uma extraordinária empresa, não só de petróleo, mas uma empresa de tecnologia, uma empresa de investimento, uma empresa de pesquisa. E é isso que nós queremos fazer da Petrobras. E é por isso que a gente quer evitar que eles destruam o que estão destruindo, como estão destruindo a Petrobras. Vender a BR e agora estamos importando gasolina. Acabaram com a indústria que nós tínhamos de gás e agora o povo não pode mais comprar gás. Ou seja, que país é esse? E a eletricidade? Agora eu quero vender a Eletrobras. Para quê? Para passar um produto que foi construído com o dinheiro do povo brasileiro para a iniciativa privada, sabe, cobrar mais caro a energia do povo brasileiro. Se o Brasil não tivesse a Eletrobras, se o Brasil não tivesse força nesse setor, a gente não teria feito o programa Luz para Todos, que beneficiou tanta gente no Brasil e tanta gente no Pará. Porque para fazer o Luz para Todos e levar energia de graça para as pessoas pobres do interior, é o Estado que tem que pagar. Nenhum empresário vai ser socialista a ponto de colocar o seu lucro para fazer benefício para o pobre. Então, Abner, eu vou lhe contar uma coisa. Se quiser jogar a culpa do preço da gasolina em cima do ICMS, eu acho que poderia ter, sabe, um ajuste no ICMS, baratear um pouco por causa do transporte dos ônibus, por causa... Mas a verdade é o seguinte, nós não temos por que estar atrelado a preços internacionais. Na verdade, são os vendedores da pátria que subordinaram o Brasil aos interesses internacionais. Sabe, aos acionistas minoritários de Nova York, e eu estou preocupado com o povo que trabalha no Pará, com o povo que planta sua macaxeira e vai levar para vender na cidade e que não pode colocar óleo diesel na sua caminhonete. Aí então nós temos que estar preocupados com o povo brasileiro e não preocupado com o lucro. Este ano me parece que vai se investir 65 bilhões de dólares para pagar o que é acionistas. Por que não investe em benefício do povo brasileiro? Por que não investimos para gerar emprego? Por que ao invés de pagar dividendos para os acionistas, a gente não faz um investimento nas nossas refinarias para que a gente adquira mais capacidade de refino, tanto do óleo diesel quanto da gasolina?
Então, meu caro Abner, tem muita coisa para a gente discutir. Esse país não pode ficar o presidente da República culpando os governadores, culpando os prefeitos, culpando o sindicato, culpando os índios, culpando o pequeno produtor rural, culpando os negros, culpando as mulheres, por tudo que não presta. Quando, na verdade, quem não presta é o próprio governo. Presidente, a gente está falando sobre lideranças estaduais, inclusive o senhor está falando de culpa, né, de governo. Vamos aproveitar e vamos falar um pouquinho se a gente tem liderança do PT aqui no estado para governo nas próximas eleições? Olha, pelo que eu sei, Natália, pelo que eu sei, o PT está construindo uma aliança com outros partidos políticos no Pará. Me parece que o PT decidiu, numa reunião no sábado passado, de que vai apoiar o governador Helder para a sua reeleição. O que eu acho correto, porque o Helder foi um grande parceiro quando eu era presidente, foi, sabe, um companheiro que tem uma boa relação conosco, e eu acho que o PT está correto de fazer essa aliança, sabe, e construir aliança com outros partidos também. Eu estou feliz pela decisão do PT e espero que o Helder possa ser reeleito, que o PT possa eleger, sabe, os deputados. Me parece que o Beto Fara vai ser candidato ao Senado. Eu espero que a gente consiga eleger as pessoas do PT para bem representar o estado do Pará e para bem ajudar a gente a consertar o Brasil. Presidente, nós chegamos a 1 hora de entrevista e foi exatamente o que nós combinamos com a sua assessoria. Mas antes das considerações finais, gostaria que o senhor falasse para o Brasil, é uma curiosidade minha como cidadão, né? Alguém que lhe viu o presidente 2 vezes, e o senhor contou um pouco, né, das suas raízes, disse que pela primeira vez alguém de um chão de fábrica presidiu essa nação, diferente de outros que presidiram e tinham, vou chamar de pedigree, tá, presidente? É um pouco diferente aí do que o senhor colocou. Mas como é a sua rotina, presidente? Como é o seu dia a dia? Como o senhor acorda? Que horas o senhor almoça? Quais são as atividades? O que o senhor faz no dia a dia, além de dar entrevista para todo o Brasil? E quero já marcar com o senhor, caso o senhor retorne à cadeira principal do país, que o senhor faça comigo aqui ao meio-dia na Rádio Liberal para 90 municípios do estado, o mesmo que o senhor fazia numa rádio em Pernambuco, que o homem ligava para o senhor e colocava o senhor no ar, e o senhor falava das coisas da nação com primazia. Então vamos ser parceiros caso... Abner, é só você querer. É só você querer, meu caro. É só você querer, Abner, porque essa é uma coisa que eu vou te falar aqui de primeira mão. Eu se voltar a presidir esse país, eu quero estabelecer uma relação de poder conversar com jornalistas por estado, sabe, de preferência 1 vez a cada 2 meses, ou seja, não deixar as pessoas com ansiedade de fazer perguntas ou ficar das fofocas publicadas por alguns colunistas. Então você vai perceber que você, se eu for eleito, você vai atender muitas vezes o presidente da República. Se você não me ligar, eu vou lhe ligar. Agora, Abner, eu queria fazer uma pergunta para você, meu caro. Queria fazer uma pergunta para você. Você teria capaz de me falar, você e a Natália, qual foi a grande obra que o Bolsonaro fez no estado do Pará? Você lembra de mim? Vamos buscar aqui. Teve um dinheiro que veio agora passado do governo federal, que fez aqui não sei se foi ainda do Bolsonaro, mas que fez o Porto Futuro aqui na frente. Foi uma verba federal, não lembro se é ainda já do governo Bolsonaro, mas ela ocorreu. Certamente não é do governo Bolsonaro, porque ninguém sabe uma obra que o Bolsonaro fez em estado nenhum. Agora, se você for procurar no estado do Pará, você vai perceber tudo o que nós fizemos no nosso governo. Eu, às vezes, a Natália e Ebner, costumo brincar com os radialistas, perguntando o seguinte: faça uma pesquisa nas universidades, no secretário de planejamento ou na secretaria de planejamento, para saber se houve algum governo na história do Brasil que colocou a quantidade de recursos que nós colocamos, sabe, no estado do Pará. Pode falar sem medo. E eu ia no Pará quando o governador não era o meu amigo, que era o Jatene, que era um tucano. E eu fui muitas vezes ao Pará e você sabe disso. Eu fiz investimento naquela avenida na beira do rio aí no Pará, no Pará, quando o prefeito era do PTB. Eu nunca
Nunca procurei saber de que partido era o prefeito ou o governador. Mas você sabe o que nós fizemos aí? Sabe, a inclusão do Tucuruí, a revitalização da BR-136, a duplicação da Transamazônica no Pará. Começamos a lançar a pedra fundamental de uma siderúrgica em Marabá, que lamentavelmente não foi para frente. Sabe, pensamos em fazer uma ferrovia de Marabá até Belém. Fizemos o projeto de recuperação do porto, a quantidade de luz para toda, a quantidade de universidade, a quantidade de escola técnica, sabe? A quantidade de UBS, a quantidade de UPAs, ou seja, eu tenho clareza das coisas que nós fizemos no estado do Pará. E o que eu queria era que todo presidente fizesse mais, fizesse mais, fizesse mais. Acontece que depois que eu deixei a presidência e depois que deram o golpe na Dilma, tudo fizeram menos. Se você puder, faça uma comparação que você vai perceber que nós fizemos muita, mas muita coisa nesse país. E sabe por que eu fazia, Abner? Porque eu tinha consciência de que não era possível você governar o Brasil sem ouvir os governadores, de que não é possível você governar sem ouvir a cidade. Uma cidade, ela parece pequena, mas é na sua e na minha cidade que a gente começa a ser feliz. Por isso é que o presidente tem que ter humildade e ouvir os prefeitos, saber que projeto é importante para aquela cidade, fazer programa de inclusão social ouvindo os prefeitos. Não dá para fazer de cima para baixo, tem que fazer de baixo para cima. E aí, se eu ganhar as eleições, Abner, você pode ficar certo que no mês de janeiro eu vou convidar os 27 governadores para a gente começar a discutir as prioridades de cada estado. E todo mundo, eu não quero saber de que partido é. Eu quero saber se o cara é governador, se ele foi eleito, se ele tem projeto. E eu vou dizer uma coisa que eu dizia quando era presidente. Se tiver projeto, vai aparecer o dinheiro. Agora, não é com discurso que conquista dinheiro, é com projeto. Então, eu acho importante as pessoas começarem a preparar. Eu vou voltar a criar uma sala para prefeito na Casa Civil. Eu vou voltar a criar uma sala para os prefeitos em toda a superintendência da Caixa Econômica Federal e na capital dos estados, como nós criamos. O prefeito, quando quiser conversar com o presidente, vai ter uma sala na Casa Civil para ir lá e conversar. Um prefeito não tem que a Brasília ficar mendigando o apoio de um deputado. Não tem que ficar dias esperando um ministro. Tem que ter gente preparada para recebê-lo. Nós vamos querer discutir a educação junto com o prefeito, a saúde junto com o prefeito, porque é ele, efetivamente, que está executando essas coisas. Por isso esse país vai mudar, né? Por isso esse país vai mudar, Natália. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Eu digo todo dia para a minha presidenta Gleice, a única razão que me faz voltar a ser candidata a presidente da República é que eu tenho muita certeza de que é possível consertar esse país. E mais ainda, a única razão que eu tenho para votar é ter a obrigação de fazer mais do que eu fiz para esse Brasil poder melhorar e o povo voltar a ser feliz. É isso, Abner, que me faz estar nessa disputa outra vez. Eu queria te falar que eu levanto todo dia, 5h30 da manhã, 6 horas. Eu faço 6,5 km, 6 km todo santo dia. Eu faço musculação, sabe, nas pernas, eu faço musculação nas coxas, eu faço musculação no pé, eu faço musculação no braço, porque eu quero viver 120 anos, cara. A ciência diz que o homem que já nasceu, que o homem que vai viver 120 anos já nasceu. E eu estou convencido que pode ser eu, então eu tenho que me cuidar. Ora, se Deus já deu o dom de eu viver, eu agora tenho que me cuidar. Então é isso, querido. Eu tenho muita disposição, muita vontade, sabe? E muita paixão pelo que eu faço. Licença, Abner, tu deixarias a fazer só mais uma última perguntinha? Daria tempo? Não entendi. Perguntando para o Abner se dá para fazer só mais uma perguntinha. Pode fazer, Natália. Já que o presidente liberou, tinha combinado mais uma Natália. Tá, vamos lá. A gente está falando aqui da Amazônia, né? O Pará é um estado localizado dentro da Amazônia e o Amazonas registrou nos últimos 10 anos o maior índice de desmatamento. É uma das grandes, um dos grandes entraves da nossa gestão, de uma maneira geral. O senhor pretende reformular a estrutura de atuação nesse segmento, nessa pasta em específico, com relação ao meio ambiente? Natália, você pode ter certeza que é uma obrigação moral, é um compromisso de fé e é um compromisso com o povo brasileiro. Nós vamos reconstruir
tudo que o Bolsonaro destruiu. Ele destruiu o IBAMA, destruiu o ICMBio, ele tirou dinheiro do IBAMA, mais de 20% dos funcionários foram mandados embora, ele tirou 11 milhões das ações de fiscalização do IBAMA, o ICMBio perdeu 46% do seu orçamento em 2021, a paralisação de projetos das universidades do Baixo Tocantins, Xingu e Nordeste Paraense, a paralisação da discussão da siderúrgica de Marabá. Ou seja, a questão ambiental é uma questão crucial, porque os produtores rurais, sabe, que são profissionais, que têm compromisso com esse país e que querem continuar vendendo seus produtos no exterior, sabe que nós precisamos combinar a nossa capacidade produtiva com a nossa capacidade de preservação ambiental. O Brasil não precisa derrubar uma árvore. O Brasil tem terras degradadas, abandonadas, que o Brasil pode recuperá-las para plantar o que quiser, para criar gado, para plantar soja, para plantar milho, sem ofender a floresta. As pessoas têm que entender que, se a gente investir corretamente em pesquisa, a biodiversidade causada pelo ecossistema amazônico pode permitir que a gente faça disso uma fonte de enriquecimento do povo da região da Amazônia. Ou seja, nós temos experiência, temos expertise. Você está lembrado que fui eu que assinei um acordo do Fundo da Amazônia com a Alemanha e com a Noruega, que agora parou de funcionar. O Brasil precisa parar de ser ignorante, o governo não pode deixar de pensar de que a gente pode utilizar a nossa biodiversidade para melhorar a vida do povo. Sabe? Então, essa questão ambiental para nós é sagrado. Ou seja, a nossa água, sabe? A nossa floresta, a nossa fauna, ela tem que ser preservada junto com a melhoria da qualidade de vida do povo. Porque eu sei como é que é a periferia de Belém. Eu sei a situação das pessoas que vivem quase que abaixo do nível do rio. Eu sei a situação da falta de tratamento de esgoto. E falar em meio ambiente é cuidar do povo. Cuidar do povo também, melhorar a qualidade da água, fazer coleta de esgoto, tratamento de esgoto, para devolver essa água para o rio, sabe? Em boa qualidade. Ou seja, nós vamos ter que construir um novo Brasil. E construir um novo Brasil em 2022, sabe? Em 2023, significa a gente colocar a questão ambiental em qualquer discussão que a gente faça para discutir administração, desenvolvimento e investimento no Brasil. Esse é um compromisso, Natália, do meu partido, é um compromisso, sabe, que eu tenho com o pessoal que luta e que briga e que morre defendendo a questão ambiental. Sabe? Não tem essa de vamos arrebentar a cerca, não tem essa de vamos invadir as terras indígenas para fazer garimpo, não. Nós vamos proteger as terras indígenas e não vai ter mais o assalto que o garimpo está tendo nas terras indígenas no Brasil, como eu falei para vocês agora há pouco do rio Tapajós. Eu já tive o prazer de tomar um banho nas águas azuis do rio Tapajós. Eu não posso conceber a ideia daquela água estar barrenta. Eu não posso conceber a ideia que aquela água está recebendo mercúrio. É possível. É possível. Como é que eu vou comer um filhote se as águas do estado do Pará estiverem poluídas com mercúrio? Não, nós vamos cuidar disso com carinho, Natália. Pode ficar certo. Obrigada pela resposta, presidente. Abner, está contigo. Muito bom. Até o filhote foi homenageado. Presidente, nosso carinho, nosso abraço. Dizer para o público ouvinte do Grupo Liberal que todos os candidatos à presidência da República serão ouvidos aqui no Liberal Notícias. E aqui nós estamos para perguntar, para tratar bem os nossos convidados e dar a oportunidade a você, leitor do Jornal Liberal, do Amazônia, da Rádio Liberal, AM, FM, do portal liberal.com, das nossas redes sociais, de ouvir o candidato ao seu país, a cadeira principal desse país chamado Brasil. E o senhor, presidente, que no início, né, nós brincando aqui, o senhor falou, já percebi que você gosta de futebol, aquela coisa toda. Realmente, eu sou um cara do esporte, sou um cara do futebol, faço programa geral falando de política também aqui na Rádio Liberal. Eu preparei um negocinho para o senhor aqui. Talvez eu até não faça com outros candidatos, porque eu não os vejo falando tanto de futebol
sabe? E dizendo para quem torce, escrachadamente, e ser um apaixonado pelo futebol. Queria saber se o senhor me permite narrar um gol seu no Mangueirão, em Belém, tá? Jogando pelo Corinthians, com os sons e efeitos que nós temos da rádio. O senhor gostaria de ouvir, presidente? Eu gostaria, porque a Janja não me viu jogar bola, então se ela ouvir você fazendo a radiação, quem sabe o amor dela cresça muito por mim. Então vamos lá, presidente. Escute a trilha do jogo. Olha o tempo de jogo. 13 minutos jogados do segundo tempo. Mangueirão lotado, casa cheia. Corinthians e um combinado de Remo e Paysandu. A bola vai pela direita com o William. Ele recebe a bola, o camisa 10 do Corinthians. Deu no Paulinho. Paulinho para o Roger Guedes. Abriu na ponta para o Jô. Vai cruzar. Lula chegou de cabeça para dentro. Lula lá, coloca a bola para dentro do gol. Agora no placar da Liberal tá assim, ó. Lula 1, Corinthians 1, combinado do Para 0. E aí, Lula, gostou? Parabéns. Olha, quando eu for fazer o jogo que a gente faz todo ano na Escola do Sem Terra, aqui em São Paulo, quando o Chico Buarque tiver recuperado a sua coluna, estiver bem, nós vamos fazer um jogo e vamos convidar você para transmitir esse jogo, Aviné. Obrigado, presidente. Seja sempre bem-vindo. Tenha um ano abençoado de 2022 e muita abraço, saúde. Abraço e beijo no coração. Um abraço, Natália, um abraço, Aviné. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigada, presidente. Agradeço também aos seguidores que ficaram com a gente até o final aqui. E os ouvintes também. Obrigado mesmo a todos os nossos seguidores. Foi só uma brincadeira, gente, para o homem que é apaixonado pelo futebol, como eu também sou. A gente volta com o Liberal Notícias na segunda-feira, ao meio-dia, vem aí o Pinzeiro Liberal